Bem-vindos à nossa segunda aula de Física Básica 1. Nesta aula nós vamos ver a parte de movimento em uma dimensão. Tá? Então, vocês vão perceber que muitas coisas vocês já viram no ensino médio, né, sobre isso. Porém, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente vai usar ferramentas de cálculo que vocês aprenderam já no cálculo 1, por exemplo. Né? A gente vai utilizar a parte de derivação. Tá? Então, nessa aula, nós vamos estudar o movimento dos objetos. Né? Um objeto ele sempre está em movimento quando ele se desloca em relação a quem está observando, né? Em relação ao observador. Tá? E esse movimento, como é que ele vai ser? Quais vão ser as características desse movimento? Ele vai ser um movimento retilíneo, ou seja, em uma única dimensão. Nós vamos discutir só o movimento, não vamos discutir as causas desse movimento, isso a gente vai ver mais adiante. E vamos considerar o movimento como se fosse o movimento de uma partícula, ou seja, nós vamos considerar que o objeto não tem dimensões frente ao movimento. O que significa isso? Bom, se eu considerar um movimento de um objeto em cima da mesa, por exemplo, né? Esse objeto, as dimensões dele têm que serem desprezíveis com relação ao tamanho do movimento, ou ao tamanho da mesa, uh, por assim dizer, né, onde ele está se movimentando. Então, para nós, uma partícula pode ser desde de um elétron, de um próton, ou algo do tipo, mas também pode ser, por exemplo, um automóvel, um caminhão, desde que o movimento desse automóvel e deste caminhão seja muito maior do que a dimensão dele, certo? Então, por exemplo, se eu for considerar o movimento de um automóvel entre o centro de Pelotas e o campus Capão do Leão, esse movimento pode ser considerado como o movimento de uma partícula, tá? Então essa é a ideia. Bom, uh, então a primeira coisa que nós temos que ter em mente são algumas definições. Tá? A primeira definição é a definição de posição. Tá? Então a posição vai ser a localização do móvel, do objeto, da partícula em relação a um determinado ponto em um determinado instante. Certo? Isso é a posição. E o deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final desse objeto. Por exemplo, se um objeto estava no ponto zero, aqui nesse nosso eixo aqui, né? E posteriormente, 4 ou 5 segundos depois, ele está no ponto 3, qual foi o deslocamento dele? O deslocamento dele vai ser a posição final menos a posição inicial, ou seja, 3 menos 0, que é 3 metros, né? Nesse caso aqui. Então esse vai ser o deslocamento deste objeto. Então, essa é a definição de deslocamento. Tá? E notem o seguinte, que o deslocamento é diferente da distância percorrida. Porque, por exemplo, eu posso ir do 0 até o 3 e voltar até o menos 3. Então, o meu deslocamento vai ser o quê? Vai ser a posição final, que é o menos 3, menos 0. Então, o meu deslocamento vai ser menos 3. Certo? Mas a distância percorrida vai ser de 0 até 3, que são 3, né? E mais a distância percorrida do 3 até o menos 3, que são 6. Então, 3 mais 6 são 9, ele vai andar 9 metros. Então, temos que ter em mente também essa distinção. Tá? Isso porque para quando a gente for calcular as velocidades, né? A velocidade média, velocidade escalar média. Então, a velocidade média ela vai ser dada pelo deslocamento dividido pelo tempo que foi gasto para realizar esse deslocamento. Então, para calcular a velocidade média, só me interessa a posição final e a posição inicial
e o tempo que ele levou para ir de uma posição até a outra, certo? Então é isso que eu vou utilizar para calcular a velocidade média. É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Já no caso da velocidade escalar média, nós vamos dividir a distância percorrida pelo tempo gasto no percurso. Ou seja, eu tenho que considerar toda a distância que eu percorri, mesmo que eu tenha, por exemplo, eu saio de Pelotas, vou a Porto Alegre e volto até Camaquã, certo? Essa foi a distância que eu percorri. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu for calcular o deslocamento de Pelotas até Camaquã, eu vou pegar a posição de Camaquã, posição de Pelotas, e se eu calcular o deslocamento, vai dar uns 130 quilômetros. Ok? 130, 140 quilômetros. Esse vai ser o meu deslocamento. Se eu considerar a distância percorrida, ou a distância total, aí eu vou ter que considerar o meu percurso de Pelotas até Porto Alegre e depois a volta até Camaquã. Então dá uns 250 quilômetros até Pelotas, mais uns 120 quilômetros de volta até Camaquã. Isso daria uns 370 quilômetros, aproximadamente. Tá? Tô usando aproximação para isso. Tá? Não estou usando as distâncias exatas entre as cidades. Então essa é a ideia nesse caso, tá? Da velocidade média e da velocidade escalar média. Então vamos fazer um exemplo, né? O nosso exemplo, o exemplo 1, foi extraído do Fundamentos de Física, do Halliday. Tá? Então, depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km ao longo de uma estrada até chegar a um posto de gasolina. Tá? Então, a primeira pergunta, a letra A, é qual foi o seu deslocamento total do início da viagem até chegar ao posto de gasolina, certo? Então, qual foi o teu deslocamento? No item B, qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega no posto? E na letra C, qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada no posto de gasolina? Determine a solução numérica numericamente e graficamente. Tá? Então vamos para o próximo slide que a gente tem a solução. Bom, então no item A eu quero saber qual a distância total percorrida. Né? Então eu sei que eu andei 8,4 km a 70 km por hora. Então eu andei 8,4 km, depois eu andei mais 2 km a pé, né? Isso levou mais 30 minutos, ou 0,5 horas. Né? Então, essa é a ideia. Então, quanto vale o meu delta x1, a primeira parte da viagem? Meu deslocamento inicial, né, até faltar gasolina no carro, foi 8,4 km. E o meu deslocamento do carro até o posto depois, né, é mais 2 km. Então, o meu deslocamento total serão 10,4 km. Então, essa é a ideia. No caso do tempo, nós temos que calcular o tempo da primeira parte da viagem, em que o carro estava se deslocando a 70 km por hora, e depois acrescentar o tempo que eu levei do carro até o posto, que foram mais 30 minutos ou 0,5 horas, meia hora. Né? Então, o primeiro passo é calcular o tempo de deslocamento enquanto o carro estava andando a 70 km por hora. Então, eu sei que delta x1 é igual a V1 vezes delta T1, tá? Essa expressão que a gente vai utilizar. Se eu isolar o delta T, eu vou ter que delta T1 é igual a delta x1 sobre V1, ou seja, 8,4 km dividido por 70 km por hora. Isso vai me dar um tempo
um intervalo de tempo de 0,12 horas, certo? Então, esse foi o tempo que eu levei na primeira parte do percurso. Muito bem. E na segunda parte eu levei 30 minutos ou 0,5 horas. Então, o meu ΔT vai ser o ΔT1 mais o ΔT2. Isso vai dar aproximadamente 0,62 horas. Então, esse foi o tempo que eu levei desde o início da viagem até a chegada no posto. Agora vamos calcular a velocidade média desse deslocamento. Então, a velocidade média eu tenho que ter o deslocamento, ΔX, sobre ΔT. Então, quanto vale o meu ΔX? Isso eu já calculei no item A, 10,4 km. Quanto vale o meu ΔT? Calculei no item B, 0,62 horas. Isso vai me dar uma velocidade média de 16 km por hora, tá? Até chegar no posto. Graficamente, a gente tem esse gráfico aqui, né? Nós, inicialmente, andamos por 1,2 horas, de 0 até 8,4 km, então está aqui. A inclinação dessa reta me dá a velocidade, essa velocidade foi 70 km por hora, tá? A inclinação dessa reta me dá a velocidade. E o resto do caminho que eu fiz a pé, que eu fui de 8,4 km até 10,4 km, ou seja, eu andei mais 2 km a pé, tá? Aí nesse percurso a pé, eu andei 2 km em meia hora, né? Então isso dá 4 km por hora. Essa foi a velocidade que eu desenvolvi nessa parte aqui. Então a inclinação dessa reta aqui é muito menor que a inclinação desta outra em que eu estava a 70 km por hora. Muito bem, então isso aqui são as duas velocidades que eu desenvolvi, né? 70 km por hora, que é a inclinação dessa reta, 4 km por hora é a inclinação dessa reta, e aqui a velocidade média que eu desenvolvi, tá? É a inclinação dessa reta aqui. E a inclinação dessa reta aqui me dá uma velocidade de 16,8 km por hora. Bom, se eu voltar até o carro, né, e eu for calcular a velocidade média, se eu voltar até o carro, o que eu vou utilizar? Para calcular a velocidade média, eu vou usar o 8,4 km e dividir pelo tempo que eu gastei de carro para vir até aqui, depois mais a caminhada até o posto e mais a volta até o carro, certo? Então eu tenho que considerar todo esse tempo para calcular a velocidade média. Isso vai me dar uma velocidade média bem mais baixa, né? Bem menor. Se eu for calcular a velocidade escalar média, aí eu considero todo este percurso. Então eu vou ter 8,4 km, mais 2 km para ir até o posto, mais 2 km para voltar. Vou ter 12,4 km dividido pelo tempo que eu levar, né? Que é o tempo para vir daqui até aqui, depois daqui até aqui e voltar até aqui, certo? Essa é a ideia neste caso aí. Muito bem. Então, vamos adiante. Velocidade instantânea. Bom, essa é a parte que vocês não calcularam, né? Não viram provavelmente no ensino médio, a não ser provavelmente quem fez o IFSU, né? Ou algum outro ensino técnico. Né? Então, a velocidade instantânea, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o limite. Então, nós tomamos o limite em que ΔT tende a zero, né? E esse limite, né, quem já viu lá no cálculo, esse limite nos leva à derivada da posição com relação ao tempo. Tá? Então essa é a forma que a gente utiliza para calcular a velocidade instantânea. A gente reduz o nosso intervalo de tempo ao mínimo possível, né? a um intervalo de tempo infinitesimal, ou seja, a gente calcula
a derivada, né, da posição com relação ao tempo. Então vamos ver outro exemplo, né, dessa parte. Então nós temos o seguinte, a figura 2.6a, que é essa primeira aqui, né, mostra o gráfico de um elevador, que depois de passar algum tempo parado, começa a se mover para cima. E esse movimento para cima nós tomamos como o sentido positivo do eixo x. E depois para novamente, certo? Então o elevador ele começa a se mover para cima e depois para novamente. Então aqui nós temos o gráfico desse deslocamento do elevador, certo? Então o elevador parte do zero aqui, aí ele vai até uma altura de em torno de 26 por aí, 27, 26. Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Bom, então a primeira coisa é calcular a velocidade, né? Então aqui nós temos, aqui a velocidade está aumentando, então nós temos uma aceleração, mas a partir deste ponto aqui, que é o ponto 3 segundos, até o ponto 8 segundos, a minha velocidade é constante, né? Por quê? Porque eu tenho uma reta. A inclinação dessa curva é sempre a mesma, então a minha velocidade ela é constante. Então, o primeiro passo que eu vou realizar vai ser calcular esta velocidade, esta parte em que o elevador sobe com velocidade constante. Essa parte em que ele aumenta a velocidade, no momento não me interessa, nem a parte em que ele reduz a velocidade até parar novamente, né? Então, a velocidade dele nesse intervalo, né, eu vou fazer como? Eu vou utilizar dados do gráfico. Então, ele vai de 3 segundos até 8 segundos e a altura dele vai variar de 4 metros, né, aproximadamente, até 24 metros. Tá? Então, vai ser a variação de altura enquanto ele está com velocidade constante. Então, faço o deslocamento, né, 24 menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, que seria 8 menos 3. Então, o que nós vamos ter é que o elevador está a 4 metros por segundo. Tá? Esse 4 metros por segundo é positivo porque ele tem uma velocidade no sentido positivo do meu movimento, que foi estabelecido. Né? O sentido positivo do eixo x como sendo para cima. Bom, depois nós vamos calcular a parte em que eu tenho a aceleração, ou seja, em que a velocidade não é constante. Então, se eu olhar novamente o meu gráfico aqui, né, eu noto que até o instante 1 segundo ele não se move, né? Ele começa a se mover mais ou menos no instante 1 segundo. E a velocidade para de aumentar no instante 3 segundos. Bom, então entre 1 e 3 segundos, a velocidade está aumentando. Eu vou considerar que a minha aceleração, neste caso, é uma aceleração constante, ok? Então, tendo em vista que eu vou considerar a aceleração constante, então eu vou utilizar que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, para a parte 1 aqui, né, para a parte inicial, o meu ΔV vai ser 4 menos 0, ou seja, ele partiu do repouso até a velocidade de 4 metros por segundo, que é a nossa velocidade constante que a gente calculou aqui no primeiro passo, e dividir pelo intervalo de tempo, que é 3 menos 1. Por quê? Porque até 1 segundo ele não se movia, né? Ele começou a se mover em 1 segundo, e a partir de 3 segundos ele tem velocidade constante. Então, isso vai me dar uma aceleração de
2 metros por segundo ao quadrado. E a mesma coisa eu posso fazer aqui no final para calcular a desaceleração, né, quando ele vai parar, certo? Então, até 8 segundos ele tem velocidade constante de 4 metros por segundo, e depois, em 9 segundos, ele já está parado. Então, faço o mesmo cálculo, né? Delta V2 sobre delta T2 é igual a 2, ou seja, 0, porque ele para, né? A velocidade final é 0, menos 4, divididos por 9 menos 8, né? Que é o meu intervalo de tempo. Isso vai me dar uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui eu vou fazer os gráficos, né? Então, considerando que a aceleração é constante, isso vai ser uma reta. A inclinação dessa reta me dá a aceleração, então aqui tem uma inclinação, uma determinada inclinação, né? E essa aceleração vai ser positiva. Essa aceleração que tem uma inclinação invertida aqui e mais acentuada, né? Vai me dar uma aceleração negativa e com um valor maior. Então aqui eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado, aqui eu tenho 4 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a curva da velocidade. E aqui, entre 3 e 8 segundos, eu tenho velocidade constante. Ok? Aqui embaixo também mostra o gráfico da aceleração. Então eu tenho aceleração zero, aí em 1 segundo eu acelero, né? Eu começo o meu movimento, até 3 segundos eu estou acelerando, 2 metros por segundo ao quadrado. Depois a minha velocidade é constante, ou seja, a minha aceleração volta para zero. E no instante entre 8 e 9 segundos, a minha aceleração vai ser negativa para fazer com que o elevador pare. Então essa aceleração é de menos 4 metros por segundo. Então vamos para a aceleração, né? A aceleração média ela é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial, como a gente acabou de fazer ali no exercício anterior, e dividido pelo intervalo de tempo. Então é ΔV sobre ΔT. Isso aqui é a aceleração média. Já a aceleração instantânea, que está errado, é aceleração instantânea. Aceleração instantânea, ela vai ser dada pela derivada da velocidade com relação ao tempo, tá? Ou a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Isso de acordo com o que vocês viram em cálculo, né? Em cálculo 1. Então essas são as formas de calcular essas quantidades. Vamos ver um exemplo agora. Então aqui nós temos a posição de uma partícula no eixo x da figura 2.1. A figura 2.1 é essa aqui, que eu já tinha apresentado lá no início, tá? Então, esse aqui é um eixo x e a minha partícula está se deslocando nesse eixo x. E esse deslocamento, essa posição da partícula, né, ela vai ser dada por esta equação aqui, que é x igual a 4 menos 27t mais t ao cubo. Ok? Onde x é dado em metros e tempo é dado em segundos. Então, sabendo como a posição varia com o tempo, né? A posição varia com o tempo, né? Obviamente. Então, se eu mudar o tempo aqui, a posição da minha partícula está mudando. Então, eu quero determinar a função da velocidade e a função da aceleração. Como fazer isso? Simplesmente calculando a derivada desta expressão aqui, tá? Existe algum instante para o qual a velocidade é igual a zero? Essa é uma pergunta, depois a gente vai responder. E descreva o movimento da partícula para t maior que zero. Então vamos para o próximo slide, onde estão as soluções. Então na letra A, para calcular a velocidade, nós vamos calcular a derivada de x com relação a t. Então aqui temos o x, a derivada de uma constante é zero, então esse primeiro termo vai desaparecer. A derivada de menos 27t é menos 27, e a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então temos aqui a função da velocidade.
Para a aceleração, a gente vai derivar de novo, derivar novamente, né? Então, nós temos a derivada de v com relação a t ou a derivada segunda de x com relação a t. Então, vamos derivar esta expressão aqui da velocidade. Derivada de uma constante com relação ao tempo é zero. E a derivada de 3t ao quadrado é 6t. Ok? Muito bem. Então, essas duas são as expressões para velocidade e para aceleração como uma função de tempo. Na letra B, eu quero saber se tem algum ponto em que a velocidade é zero. Então, eu vou pegar esta expressão aqui, que é a expressão da velocidade em função do tempo, e vou igualar esta expressão, vou fazer a velocidade igual a zero, e ver se eu encontro algum tempo para o qual isso ocorre. Então, zero igual a menos 27t ao quadrado, passo o 27 para o outro lado, ele vai ficar positivo, divido por 3, né? Então vai dar 3t ao quadrado igual a 27, divide 27 por 3 dá 9, então t ao quadrado igual a 9, ou t igual a raiz de 9, raiz quadrada de 9. Isso me dá um tempo igual a mais ou menos 3. Como nós costumamos, como nós sabemos que o tempo ele só tem valores positivos, né? Então, o tempo para o qual a velocidade é zero é 1 instante 3 segundos, né? 3 segundos. Muito bem. Agora, como é esse movimento para x, para tempos positivos, né? Para tempos iguais ou maiores que zero? Bom, se eu considerar t igual a zero, onde é que a minha partícula está? A minha partícula está em x igual a 4 metros. Então, a minha partícula está aqui, em t igual a zero, certo? Ela parte deste ponto, em 4 metros, né? Isso utilizando esta expressão aqui, ó. Se eu tomar t igual a zero, eu tenho x igual a 4 metros. O que acontece com a velocidade desta partícula? Se eu tenho t igual a zero, a minha velocidade é igual a menos 27 metros por segundo. Ou seja, a partícula se move no sentido negativo do eixo x, ou seja, ela está indo da direita para a esquerda, ok? Neste ponto, t igual a zero. E a aceleração da minha partícula em t igual a zero é zero, ou seja, ela tem velocidade constante. Agora, se eu pegar t igual a 1 segundo, o que acontece com t igual a 1 segundo? Então, aqui dá 4 menos 27 mais 1 dá 24. 4 menos 27 dá 23, né? Menos 23. Menos 23, menos 22. Então, ela já estará em menos 22 metros. Ou seja, neste ponto aqui, aproximadamente, tá? Menos 22 metros. O que acontece com a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. 27 menos 3 dá menos 24. Ainda é uma velocidade negativa. E a aceleração agora passa a ser positiva, porque eu tenho 1 segundo, 1 segundo a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração positiva, a velocidade negativa, esse objeto está reduzindo o módulo da velocidade dele. Certo? Aí vamos para tempo igual a 3 segundos, né? Por que 3 segundos? Porque 3 segundos eu sei que ele vai parar, que a velocidade vai ser zero, tá? Então, se eu pegar t igual a 3 segundos, então 3 ao cubo é 27, positivo. 27 positivos, e aqui eu tenho 3 vezes 27, então dá 27, 27 dá 54. 54, menos 54 mais 4 dá 50. Então eu vou estar no ponto menos 50, que é exatamente onde a partícula para, certo? Nesse caso, a minha velocidade é zero, isso eu já calculei aqui, em t igual a 3 segundos. E a aceleração continua sempre positiva, né? Porque eu tenho valores positivos de t, então a minha aceleração é sempre positiva. E está aumentando, então a minha aceleração vai ser 18 metros por segundo ao quadrado.
E no t igual a 4 segundos, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a posição da minha partícula em t igual a 4 segundos é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então eu tenho 64 aqui. 64. Aqui eu tenho 108. 108 menos 64 dá 44. Menos 44 dá 40, né? Menos 40. Então eu vou estar no ponto menos 40. E a minha velocidade da partícula vai ser aqui 16, 3 vezes 16 dá 32, 48. Vai ser 48. 48 menos 27, a minha velocidade já é positiva, né? 48 menos 27 dá 21 metros por segundo. Então, a minha velocidade é positiva. Então, a minha partícula ela sai de 4 metros, volta até menos 50 metros e aí volta e vai no sentido positivo do eixo X. E a partir daqui ela não muda mais de direção, por quê? Porque a velocidade dela, para ela mudar de direção, a velocidade dela tem que ser zero e ela não tem mais nenhum tempo em que a velocidade é zero a partir daí. Ok? Então essa é a ideia. Esse é o movimento dessa partícula. Bom, bom, uma característica especial, né? Um exemplo, uma, uma situação especial é um movimento em que a aceleração é constante, e aí nós temos o que vocês provavelmente já viram no ensino médio, né? Quando eu tenho aceleração constante, eu posso construir as minhas equações de movimento, né? E as minhas equações de movimento são as seguintes: v igual a v0 mais at, x menos x0 igual a v0t mais 1 meio de at ao quadrado, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a x menos x0 e assim por diante, né? Eu tenho essas equações aqui. Então eu posso construir equações e aí eu não vou precisar mais usar a parte de derivadas para fazer esses cálculos, né? Se eu tiver aceleração constante. Mas isso aqui é um caso especial. Tá? Então eu estou fazendo uma restrição ao meu movimento. E essa restrição é quando eu tiver a aceleração constante, que eu vou poder utilizar estas equações. Muito bem, então vamos ver um exemplo com aceleração constante. Então eu vou pegar um exemplo de queda livre, né? Então, na figura 2.13, que é essa aqui do lado, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo Y com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Tá? Então, o lançador lança a bola para cima, a bola sobe e desce. Né? Quanto tempo a bola leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória? Essa é a pergunta da letra A. Qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Essa é a letra B. E a letra C é quanto tempo a bola leva para atingir o ponto 5 metros acima do lançamento. Muito bem, vamos ver as respostas. Então, para calcular o tempo que a bola leva para chegar no máximo, na altura máxima, né? Então, eu vou pegar esta expressão aqui, que é uma das expressões lá para aceleração constante, porque este é um caso de aceleração constante, onde a minha aceleração é igual a menos g, né? Ou seja, eu tenho aceleração gravitacional e é menos g porque essa aceleração gravitacional está dirigida para baixo, tá? Então a aceleração gravitacional é sempre aponta para baixo e ela sempre vai ser negativa. Então, se eu isolar o tempo aqui, eu vou ter v menos v0 dividido por a. Então, a velocidade final da bola, quando ela chega no ponto mais alto, é zero, né? Porque quando ela chega no ponto mais alto, ela para. Então, a velocidade é zero. A velocidade inicial é a velocidade de lançamento, que é 12 metros por segundo. E a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, nesse caso vocês vão me perguntar se pode usar 10. Não, não pode usar 10, porque vocês podem usar calculadora. Vocês usavam 10 no ensino médio, porque no ensino médio não é permitido
usar a calculadora durante as provas, né? E nem vocês podem usar, por exemplo, a calculadora no Enem. Então, 0 menos 12 metros por segundo, eu tenho 12, menos 12, né? Dividido por menos 9,8, isso vai me dar 1,2 segundos. Esse é o tempo que a bola leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória. Agora eu quero saber qual é este ponto, o ponto mais alto da trajetória, né? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AX menos x0, ou ΔX. Isso aqui vai ser o deslocamento do ponto inicial até o ponto mais alto da trajetória. Então vamos considerar aqui que o x0, vamos considerar y, né, porque eu estou na vertical, então vamos trocar esse x por y, né? Então seria y menos y0, mas o y0 é o ponto de lançamento, então eu vou considerar que é zero. E o ponto mais alto da trajetória vai ser y, tá? Então, isolando o y, eu vou ter v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2a. Então, a velocidade final, quando ela chega no ponto mais alto, é zero. Tá? A velocidade inicial é 12 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu tenho 2 vezes a, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. 12 vezes 12 é 144, divididos por 2, divididos por 9,8, eu tenho 7,3 metros. Letra C, e pergunta qual o tempo em que a bola está a 5 metros de altura, né, com relação ao ponto de lançamento. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, deixa eu voltar um slide, é que a bola vai sair da mão do lançador, vai até 7,3 metros e volta. Então a bola vai passar 2 vezes pelo ponto 5 metros, que deve estar mais ou menos por aqui, tá? Então a bola vai passar quando estiver subindo e depois vai passar quando estiver descendo. Isso significa o quê? Que nós devemos encontrar 2 tempos, né, para essa bola em y igual a 5 metros. Então vamos usar a equação, esta equação aqui, né, que é x menos x0 igual a v0t mais 1 meio de at ao quadrado sobre 2. Então, o x vai ser 5 metros, x0 é 0, então aqui fica 5 metros. O v0 é 12 metros por segundo, t eu não sei, é o que eu quero calcular. Aqui eu tenho 1 meio, menos 9,8, esse menos sai para cá, certo? Porque é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração, né? E t ao quadrado. Então eu vou encontrar aqui uma equação de segundo grau, tá? Então 9,8 divididos por 2 é 4,9t ao quadrado, 12t, e esse 5 passa para o outro lado da igualdade com... Não, na realidade eu passo tudo para o primeiro lado da igualdade, né? Então esse aqui passa com sinal positivo, 4,9 para cá. Esse aqui passa com sinal negativo para cá, fica menos 12t. E o 5 continua a mesma coisa, isso tudo igual a zero. Isso aqui me dá uma equação de segundo grau. Aí eu resolvo a equação de segundo grau, eu vou encontrar 2 tempos. O primeiro tempo é 53 segundos, ou seja, enquanto a bola está subindo, ela passa pelo ponto 5 em 0,53 segundos. E t igual a 1,9 segundos, que é quando a bola já está descendo e ela passa novamente pelo ponto 5 metros. Ok? Bom, então nessa aula é isso. Encontro vocês em uma próxima aula. Obrigado.